de violência, enfim, isso daí é o normal, isso daí é o natural, tá? Não tem nada de absolutamente errado nisso. No território brasileiro, a gente vai observando esses movimentos nacionais, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, como eu falei, só que isso daí acontece também lá no Cáucaso, acontece nos Balcãs, acontece daí na África. Então, aquelas fronteiras, elas significam algo para o mundo ocidental que não necessariamente vai refletir a natureza que aqueles grupos estão envolvidos, fora os interesses, né, os financiamentos que existem. Aqui, por exemplo, no Brasil, a gente viu durante o governo Bolsonaro, artistas internacionais levantando hashtag para a população e votar, os mais jovens votarem. E parece que é algo ali sem interesse nenhum. Parece que o Leonardo DiCaprio efetivamente estava preocupado com o Brasil e todos aqueles ativistas, né? Ou seja, esses grupos, esses interesses que estavam envolvidos ali, eles acabam afetando a nossa realidade. E aí, sabe por que eles estavam fazendo isso? Por quê? Eles eram financiados por uma ONG do George Soros. Então, é um negócio até que eu tenho um grupo no Telegram gratuito que eu coloquei isso, que eu mostrei que tinha como a Anitta, o Leonardo DiCaprio, por exemplo, todos eles estavam recebendo financiamento de George Soros por causa de um think tank que ele tem lá nos Estados Unidos. Enfim, esses interesses que vão surgindo, sejam geopolíticos, econômicos, eles não vão parar porque as fronteiras estão paradas ou porque, sei lá, o fim de guerra, o que quer que seja. Os interesses eles vão continuar sendo conflitantes. Sei lá, no dia a dia aqui do teu podcast, pode ser que você entre em conflito com alguém, esse conflito ele seja menor ou maior, mas esse conflito ele vai ser normal, né? Isso daí vai acontecer em grandes grupos também, e é isso que vai fazer com que a humanidade ela não pare de guerrear. Vai ser sempre confrontos de conflitos que vão existir. Tem um lance que eu citei aqui um pouco atrás também dessa questão aí da tensão entre China e Taiwan. Como que tá isso? China e Taiwan vai repetir um episódio que existiu lá nos Estados Unidos com Cuba, né? Se você olhar ali a geopolítica dos Estados Unidos, você vai ter o Golfo do México, quem vai estar ali na saída do Golfo vai ser Cuba. Então, Estrategicamente. Estrategicamente sim, porque a maior parte do comércio internacional ele vai acontecer justamente nos mares, né? Então, por exemplo, o comércio mundial hoje, ele acontece nos mares. Tanto é que os países que não têm saída para o mar, eles são mais pobres, como é o caso do Afeganistão. O Afeganistão ele é um território mais fragmentado e não tem saída para o mar, enfim, tá ferrado. Paraguai. Os dois países mais pobres aqui, estrategicamente e geopoliticamente na América do Sul, é justamente Paraguai e a Bolívia, né? Então os Estados Unidos precisam disso, essa saída para o mar, e quem você vai ter nessa saída é justamente Cuba. É por isso que os Estados Unidos têm uma